Vamos lá, vamos fazer a prece inicial já, né? Já estendemos um pouquinho o horário. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Vamos fechar os olhos, então? Fechar os olhos e nos imaginarmos agora recebendo as bênçãos do nosso Pai Criador, Ele nos envolvendo com as melhores energias, nos abraçando, trazendo juntinho de nós toda a paz, toda a tranquilidade que nós precisamos nesse momento. Que possamos sentir todo esse amparo, toda essa ajuda, que possamos sentir que a espiritualidade superior está conosco, que aproveitemos esse tempinho para ficarmos totalmente receptivos a todas as bênçãos que serão endereçadas, encaminhadas a cada um de nós. Deus sabe das nossas necessidades e com certeza nos socorrerá na medida do possível. Que fiquemos então em comunhão nesse momento com o que há de melhor, para que tenhamos um encontro onde tudo flua da melhor maneira possível. Que assim seja. Olá a todos que estão aqui comigo, compartilhando esta noite de quarta-feira, um inverno até que quentinho, uma noite quentinha. E nós vamos falar um pouquinho hoje, aliás, é um questionamento. Afinal, nós somos ou estamos cristãos? Nós somos ou estamos cristãos? Tem diferença? Nós vamos verificar no decorrer da nossa conversa que existe uma boa diferença, sim. O Papa Francisco, ele já dizia que entre dizer-se e ser cristão há uma grande diferença. E é preciso que a gente tenha coerência na maneira da gente agir, na maneira da gente sentir e pensar. Nosso querido Papa Francisco dizia isso sobre os cristãos. Mas o que é ser cristão? Nós somos verdadeiros cristãos? Sempre. O que é ser cristão? Cristão é fazer parte de uma religião, ou cristão é cantar todas as músicas que nos elevam, ou cristão é nós usarmos o uniforme do lugar que nós frequentamos, ou é assistir uma missa, um culto, uma palestra. Ser cristão é contribuir com donativos. Ser cristão é estudar todo o Evangelho, saber de cor e salteado. Mas só saber. Ser cristão é termos uma tarefa no local religioso que nós abraçamos. Ser cristão é ter um título. Enfim, será que isso é ser cristão? Todas essas coisas são importantes, todas elas, mas não tão importantes como uma coisa que é o principal. Porque ser cristão significa ser um pequeno Cristo, ser um discípulo, ser uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus. Não só segue, busca nos exemplos de Jesus fazer o mesmo, porque só seguir também, entender o que ele ensina, concordar, não seria verdadeiramente um cristão. Nós temos que entender, ouvir e seguir tudo que tem no Evangelho, todas as formas que nós temos de aprender um pouquinho sobre o nosso Mestre Jesus.
Jesus é um espírito de altíssima divindade. E ele é conhecido como governador do planeta, o governador planetário, nós sabemos. Mas antes dele vir até nós, teve um preparo enorme. Houve uma assembleia na espiritualidade, onde os benfeitores espirituais convocaram alguns espíritos lá, avisando que eles iriam se preparar para reencarnar. Alguns ficaram muito felizes, outros ficaram com medo, ansiosos, ficaram inseguros. Outros ficaram alheios, porque eles estavam numa condição que eles não entendiam bem o que estava acontecendo. Mas a importância de tudo isso é que cada um deles viria para preparar o caminho para que o nosso Mestre Jesus viesse até nós. Os que ficaram felizes acreditavam que eles iam dar conta da missão. Os que ficaram com medo, inseguros, ficaram porque em outras existências eles tinham sido poderosos, eles tinham cargo, eles tinham muitos bens materiais e eles sucumbiram. E eles voltariam do mesmo jeito, tendo cargos, tendo posses. Então o medo deles era sucumbir de novo, mas era necessário que eles viessem para que eles preparassem a vinda de Jesus também. Alguns ficaram muito tristes, desolados, porque eles viriam leprosos, eles viriam paralíticos, cegos, com muitos problemas, inúmeros problemas. Eles precisavam passar por essa experiência, mas eles iam ter a bênção. Eles eram contemporâneos da época de Jesus. Eles teriam a bênção de serem envolvidos por bênçãos de Jesus. Eles poderiam até ser curados se eles fizessem por merecer, se eles estivessem com o sentimento, com o coração limpo. Então todo aquele medo, aquela tristeza, não precisaria acontecer. E todos, cada um, tinha uma programação. Alguns poderiam até ver Jesus, tocar Jesus. Outros teriam acesso apenas aos ensinamentos. Mas todos sem distinção nenhuma, teriam as bênçãos de Jesus. E assim foi feito. O primeiro a reencarnar foi Simeão. Simeão, ele era um espírito piedoso, muito bom, com uma energia maravilhosa. Ele sabia que ele só poderia conhecer Jesus quando ele já tivesse bastante idade, quando ele fosse um ancião. E a expectativa era muito grande. Ele se desenvolveu e se tornou um sacerdote. Num determinado dia, no templo, ele viu Maria e José adentrando com um bebezinho no colo. Ele foi recebê-los com a maior alegria porque ele sabia. Ele tinha a ajuda dos profetas da hora, da época, que diziam a ele esse acontecimento, e também comunicações da espiritualidade. Ele sabia que aquela era a criança que iria transformar a humanidade. Se aproximou, pegou com todo carinho aquele bebê no colo, se afastou um pouquinho de Maria e de José e começou a conversar com ele, porque sabia que aquele bebê frágil era um espírito soberano e iria entender o que ele estava falando. Olhou para os olhinhos daquela criança
e disse: como você pretende mudar a humanidade, transformar o coração do homem, se você optou por vir de uma maneira tão humilde? Nasceu numa manjedoura. Você poderia ter escolhido ser filho de uma pessoa que tivesse uma posição, uma influência, politicamente falando até. Seria mais fácil que os ensinamentos que você pretende deixar fossem divulgados. Você teria a facilidade das posses para utilizar todos os recursos que você vai precisar. E você escolheu ser filho desse casal tão humilde e escolheu essa vida humilde que você sabe que vai ter ao lado deles. Como que você pretende edificar o reino de Deus? E aquele bebezinho, olhando fixamente para os olhos de Simeão, mexeu as mãozinhas, colocou no peito de Simeão, bem em cima do coração, como a dizer: eu vou utilizar o coração das criaturas. Eu vou envolver o coração das criaturas com o meu amor, com o meu sentimento, com a minha verdade. Eu vou edificar o reino de Deus, tendo como estrutura o amor, a benevolência, a mansuetude, a humildade. É dessa maneira que eu quero edificar. É como se Simeão estivesse ouvindo aquele pequenino dizendo. Ele voltou próximo a Maria e José e disse: Maria, você tem em suas mãos uma criança maravilhosa. O seu filho vai crescer e vai transformar a humanidade. Para que isso aconteça, você vai ter que abrir mão de muitas coisas como mãe, você vai ter que compreender, você vai ter que ser forte. Mas ele vai conseguir plantar todas as sementes que ele pretende. Ela concordou com ele porque de alguma maneira ela sentia aquilo, ela sabia daquilo. Eles se despediram e Simeão sabia que talvez tivesse sido a primeira e a última vez que ele tinha estado com o Mestre Jesus. Ele se despediu. Logo depois, Simeão desencarnou, mas levou consigo toda aquela alegria, todo aquele júbilo. Jesus foi crescendo, mas em tenra idade, ele já passava através da sua conduta o que ele acreditava ser certo. Em várias passagens, ele exemplificava toda essa pureza, toda essa amplitude de sentimentos. Jesus foi até Jerusalém porque ele pretendia conhecer aqueles espíritos que tinham reencarnado com poder para auxiliá-los. Mas ele chegou lá e mais uma vez aqueles espíritos tinham sucumbido, tinham dado valor às posses, à riqueza, aos títulos, ao orgulho, às coisas da matéria, e tinham se esquecido o porquê estavam lá. Isso acontece às vezes conosco, porque nós não nos lembramos os nossos compromissos assumidos e às vezes nós desviamos do caminho. Mas Jesus, ele não ficou bravo, ele olhou serenamente para aqueles irmãos, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde eles seriam verdadeiros cristãos. Eles estariam não só aprendendo, mas como exemplificando e ensinando. Jesus volta para Galileia, onde ele estava,
e foi aí em busca dos pescadores. Ele precisava de alguém para auxiliá-lo. E na trajetória, nesse caminho, muitos ele curou, muitos ele abençoou, muitos conheceram um pouquinho de como era sublime aquele espírito. No ano 30, mais ou menos, quando Jesus conheceu os pescadores, eles eram humildes, mas de pronto eles confiaram em Jesus, porque eles sentiam que aquele ser é o que eles estavam esperando para poderem se tornar mais ainda pessoas de bem. Eles tinham vindo também, fazia parte daquela assembleia na espiritualidade. E assim foi feito. E Jesus deu muitas lições de como se comportar, de como seguir o caminho do bem e do amor. Ele, naquela época, existia muito hábito de refeições, eles se reuniam para comerem. E Jesus, ele fazia questão de servir a todos. Ele servia a todos. Depois, ele se alimentava. Os discípulos, naquela ocasião já eram discípulos, nem percebiam essa atitude de Jesus. Mas a gente já pode perceber que ele nos ensinava a ser simples, humildes, atenciosos, corteses, educados. É uma das lições que nós precisamos aprender sempre. No ano de 33, foi feito um outro banquete. Só que esse banquete era para comemorar a Páscoa judaica. E os discípulos já estavam lá mais entrosados um com o outro, já tinha se passado algum tempo, e eles discutindo quem era o melhor lá, qual discípulo era melhor. Será que existia algum discípulo preferido por Jesus? Jesus chegou, ouviu, percebeu o ambiente e sem dizer nada, ele pegou uma vasilha com água, pegou uma toalha, colocou na cintura, como era hábito dos escravos fazerem, e foi lavando o pé, um a um. Foi lavando o pé de todos os discípulos. Um até falou, não, eu não quero que o senhor lave meu pé. Ele falou, se eu não lavar o seu pé, você não poderá estar comigo. E lavou o pé de todos, demonstrando mais uma vez que não é importante ser o melhor, que não é importante querer perante os outros se sentir mais imponente, se deixar assim de um jeito que todos falam, nossa, fulano, ciclano chegou. Esse é o mais importante. Não, ele ensinava que todos tinham qualidade, todos eram importantes, mas todos tinham que ter a simplicidade. Porque os seus ensinamentos não combinavam com orgulho, com vaidade. Orgulho e vaidade não combinam com os ensinamentos de Jesus. Um outro exemplo, quando ele foi aprisionado. Ele poderia ter usado os recursos que ele tinha para se safar daquela situação. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele ficou lá. Os guardas chegaram, o prenderam, ele não esboçou nenhuma resistência e acompanhou os guardas, nos demonstrando que ele sabia que muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas elas são necessárias por algum motivo. Muitas vezes nós ficamos degladiando por conta de algumas dificuldades que a gente tem, mas na verdade muitas vezes nós temos que aceitar, pedir força a Deus
para superarmos aquilo, ultrapassarmos aquelas dificuldades. E Jesus fez. Ele nos mostrou resignação, mas aquela resignação correta, porque sabe esperar os momentos melhores que virão. Na cruz nem se fala, ele naquele sofrimento, com muitas dores, ele ainda cuidou da sua mãezinha, de João, conseguiu ainda resgatar o coração de muitas pessoas lá, com a sua energia, com os seus sussurros, com as suas palavras, com a sua energia, que é imensa, pacífico, não reclamou, não se revoltou com ninguém. Nos ensinou a não ter raiva, rancor, ódio, a compreender as deficiências do próximo, porque nós às vezes também temos. Nós também somos deficientes. Algumas vezes ou muitas. Só nós sabemos responder isso. Só que os discípulos, depois que ele desencarnou, nós sabemos disso, os discípulos ficaram inseguros, com medo. Meu Deus, o que vai ser? Se ele, que andava sobre as águas, ele foi crucificado, o que dirá de nós? O que será de nós? Nós estamos perdidos, seremos perseguidos, porque muitos sabem que nós estamos aprendendo os ensinamentos dele, que nós andávamos com ele. E em meio a esse medo, a essa insegurança, apareceu um peregrino e disse: o que aconteceu que vocês estão tão tristes, tão agitados? Eles falaram: você não sabe? O nosso Mestre Jesus, Messias, ele foi crucificado. Ele nos deixou. O peregrino falou: não, eu não sabia porque eu não sou daqui. Mas vejam bem, aí aquele peregrino começou a falar coisas que Jesus também falava aos discípulos. Ensinar a ter paciência, a ter mansuetude, a não se revoltar, a ter misericórdia. Citou trechos das bem-aventuranças, amar ao próximo como a si mesmo, ser puro de coração, ser misericordioso, e outros tantos ensinamentos. Os discípulos se assustaram e ficaram prestando atenção. Ai, como precisávamos ouvir essas palavras novamente. O peregrino foi tão bem aceito por eles que foi convidado a se hospedar com eles na estalagem. O peregrino aceitou e foi. Chegando lá, como era hábito, foi colocada a mesa, todos se assentaram e o peregrino, ele não comeu? Por que será? Ele começou a servir a todos. Os discípulos ficaram abismados porque se recordaram do hábito de Jesus. O peregrino está fazendo a mesma coisa? Sim, ele estava servindo a todos. E depois que ele serviu a todos, ele se transformou na figura e na imagem de Jesus. Era Jesus lá, dando assistência, o socorro, a sustentação, o suporte. Mais uma vez, Jesus estava vivo entre os discípulos, trazendo as suas mensagens. É uma passagem muito emocionante. E ensinamentos não faltavam: tolerância, perdão, compreensão, enfim. Nós temos todos os recursos de
como nos comportarmos perante o próximo e como perante nós mesmos, se utilizarmos todos os ensinamentos que Jesus deixou no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, que tem ainda todas as explicações dos nossos amigos espíritos de luz. Mesmo assim, muitas vezes nós fraquejamos. Será que nós não éramos um daqueles espíritos que estavam sendo preparados para virem, contemporâneos da época de Jesus, para participar, para ajudar, para participar, para aprender mais perto do nosso mestre? Talvez sim, talvez não, não sabemos. De qualquer maneira, fomos convocados agora nessa existência, já estamos tendo contato com os ensinamentos de Jesus. Como o acaso não existe, é porque ele sabe que nós podemos. Depende de cada um de nós o esforço para seguirmos esses exemplos e esses ensinamentos que têm mais de 2000 anos que foram divulgados. Ser cristão é isso, é renovar-se a cada dia, é entender, compreender e seguir os ensinamentos de Jesus. E quando cair, sucumbir, levantar de novo, tentar de novo, a cada dia. Porque a cada queda, o fortalecimento vem, a ajuda vem, o amparo vem, para que a gente se levante e vá em frente. Ser ou estar cristão, então. Estar é uma condição temporária. Ela pode mudar a qualquer tempo. Ser não. É uma condição imutável. Quando eu sou alguma coisa, aquilo não se muda mais. Mas quando eu estou alguma coisa, ela pode mudar. Eu estou gerente, eu estou professora, eu estou bailarina, eu estou cantora, mas isso pode mudar. Mas quando nós somos, como espírito, imortais, nós não deixaremos de existir nunca mais. Precisamos refletir sobre isso. Jesus instruía os apóstolos, porque já eram apóstolos depois, a divulgar os seus ensinamentos e a rebanharem o maior número possível de discípulos, onde quer que fossem. Nós podemos também, ora, sermos discípulos, aprendermos um pouco mais, mas com o pouquinho que nós temos, já sermos apóstolos, já passarmos essas informações, esses ensinamentos para frente, mas principalmente pelo exemplo, não só pela palavra. Mas muitas vezes nós podemos trazer aquele espírito endurecido, aquele espírito que ainda não sabe direito como agir, trazer para junto dos ensinamentos cristãos. É isso que o nosso mestre espera de nós também. E qual é o momento? O momento é agora. O momento é hoje. É nesse minuto. É amanhã, é depois. Todos os dias ainda que nos restam dessa existência. E as outras, e as outras, e as outras depois. Começarmos a partir de agora, tendo certeza de que a espiritualidade nunca nos abandona, que por pior que seja a situação que estamos passando, nós sempre temos a proteção da espiritualidade amiga do nosso Mestre Jesus, do nosso Criador. E Ele vai nos dar força quando nós tivermos essa certeza, porque a fé é um dos ensinamentos que o Mestre Jesus deixou. A fé verdadeira, aquela que sabe que em qualquer momento, seja lá qual for a situação, Ele está nos amparando, Ele está nos conduzindo, Ele está nos dando a mão. Nós estamos num momento conturbado, mas até nesse momento, Ele está olhando por nós, Ele é o governador planetário. Pediu para Ismael, que cuida do Brasil, nos proteger também. Basta que nós estejamos em sintonia e compreendamos as coisas que acontecem que não são como a gente queria.
Mas a fé verdadeira é essa. Quando nós nos colocamos na mão de Jesus, do nosso Mestre adorado, nós sabemos que qualquer situação existe uma razão de ser. Que Deus nos ampara, que o nosso Mestre Jesus nos ampara. Isso é ser um verdadeiro cristão. Amar, entender, perdoar, sermos com o outro, da mesma maneira que queremos que o outro seja com a gente. Eu vou encerrar com uma prece que eu achei muito bonita e traduz bastante o que nós estamos conversando nesse momento. Senhor, nos ensina a sermos verdadeiros cristãos, que a nossa fé não esteja firmada em uma religião, em uma denominação, um líder, um título ou um cargo, mas que a presença do Teu Espírito em nós provoque uma mudança genuína, que evidencie que o Senhor é o nosso Mestre e todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nos ama incondicionalmente. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, que nos ama incondicionalmente. Se nós temos no nosso Criador o nosso Pai que nos ama, por que temer? Por que achar que não podemos ser discípulos de Jesus, ser apóstolos de Jesus? Se temos toda essa proteção e toda essa bênção, é porque nós podemos. E nós seremos a cada dia mais esse ser, esse espírito iluminado, que com certeza é o nosso objetivo de atingir. Que a paz desse nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensinou, nos traduz agora, através das Tuas bênçãos, todo o fortalecimento, toda a paz, todo o equilíbrio, todas as energias que precisamos. Que cada um de nós, em comunhão com o nosso Mestre Jesus e a pleide de espíritos iluminados, possa conversar com Ele como Simeão conversou com aquela criancinha. Que possamos conversar com o nosso Mestre Jesus e de alguma maneira ouvi-lo dentro do nosso coração, nos falando, acalentando a nossa alma, nos trazendo palavras de conforto, de sustentação, palavras iluminadas, que não somente esta noite, mas em que todas as noites, todos os dias, que em todos os momentos da nossa vida, nós sintamos a presença do nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais, nos abraçando, que Jesus coloque a sua mão em nosso peito, sobre o nosso coração, e diga que o seu coração seja transformado em amor, e que esse amor jorre a todos com os quais você estiver. Guardemos então dentro do nosso coração todo esse amor que Jesus depositou a cada um de nós neste momento e em todos os momentos de nossa vida. Assim seja.